coisas na vida são tão sinceras quanto o olhar de um animal de estimação, né? Ah, duvida? Então se liga aqui, ó. Repara no jeitinho que este cachorro tá olhando pra moça, todo cheio de dengo. Pode ser que na verdade ele esteja pedindo alguma coisa pra ela, né? Tipo, sei lá, sair pra um passeio. Mas fala sério, quem é que diria não pra uma fofura dessas? E o olhar aqui, ó, deste gato? Não o da frente, o de trás. Só observando ali, ó, com frieza. Se isso aqui fosse um teste para a próxima novela das 9, certeza, ele conseguiria fácil o papel do vilão. E o olhar atento deste cachorro aqui, gente, eu não sei se está dando para enxergar direito, mas ele não para de seguir aí, ó, com o olhar para os lados, porque na verdade ele está perseguindo um inseto voador e tá pronto para o bote. Assim como os nossos, os olhos dos pets também são bem sensíveis. Por isso, os cuidados oftalmológicos devem ser frequentes. Isso inclui desde a limpeza diária até o check-up na clínica veterinária. Esta aqui, ó, é a Gaia, uma belezinha que passou por um tratamento de saúde nos olhinhos recentemente. Eu vou trocar uma ideia com o papai dela, o Rodrigo. E aí, Rodrigo, tudo bem? Olá, Thiago, tudo bom? Me conta, o que aconteceu com os olhinhos da Gaia? Então, Thiago, ela estava com um problema, né, criando muita secreção, muito remela na vista, né, então eu vim procurar aqui um atendimento especializado. Você tá com ela na clínica agora? Sim, tô aqui sim. Então eu vou até aí encontrar com vocês pra gente continuar essa conversa, tá bom? Combinado, te espero aqui. Já tô aqui com meu amigo Rodrigo e também com essa gracinha de xuxinha no cabelo, minha gente. Olha só que graça que a Gaia tá. Ó, mas é mais uma preocupação, inclusive, com a visão dela, essa xuxinha, né? Pra ela conseguir enxergar direitinho sem pelinho ali nos olhos. Com certeza. Agora, Rodrigo, ela deu um susto em relação ao assunto saúde dos olhos. Ela te deu um susto recentemente, né? O que aconteceu? Bastante. Então, Thiago, ela começou criando muita secreção, remela, né? E aí ficava tampando a vista, aquela remela secava, ficava no contorno dos olhos dela, né? Principalmente da vista esquerda. Então a gente veio procurar um especialista, né, para poder sanar esse problema. E o que era, no fim das contas? Conseguiu descobrir? Sim, era olho seco, se eu não me engano, que a doutora comentou, né? E aí ela passou alguns remédios, alguns colírios, né? E rapidamente ela retornou aí já 100%. Né? Olho seco, conversando com a doutora que tratou da Gaia, você conseguiu entender se era uma coisa comum, se era uma coisa preocupante? A doutora falou que é uma coisa, como ela já está com 7 anos, né? Então e a raça também Shih Tzu é propensa a ter esse problema. A gente começou esse tratamento aí com a doutora Thalita. Justamente porque Shih Tzu é uma raça braquicefálica, né? Então tem o focinho achatado, os olhos mais esbugalhados, então fica ali com aquela região mais exposta, sim, de fato, né? Sim, com certeza. Mas aí você conseguiu mudar a tua rotina de cuidados com os olhinhos dela? É uma coisa que vai ser para sempre ou é uma coisa momentânea? De início, assim, foram alguns remédios, antibióticos, corticoide, né? Que ela estava com um problema de pele, né? Então a gente tratou um combo, né? Sim. E hoje ela só continua seguindo com alguns colírios, né? Que é um tratamento aí de uso contínuo mesmo. E você foi procurar, para tratar da questão dos olhos, uma médica veterinária especialista nisso? Sim, com certeza. Uma médica especialista, oftalmo, né? Especialista, a doutora Thalita nos atendeu muito bem. E você vê que ela já tá os olhinhos de jabuticaba brilhando de novo. Já tá, e a gente vai conversar justamente com a doutora responsável por fazerem essas duas jabuticabas aqui, ó, brilharem mais e mais. Vamos trocar uma ideia com a doutora Thalita também. Doutora Thalita, médica veterinária especialista em oftalmologia, já trabalha com isso há quase 10 anos, então entende, já viu bastantes casos, né, doutora? A gente acabou de falar da Gaia, que é uma cachorrinha. Normalmente, nos cães, quais que são os principais problemas oftalmológicos? O que mais eles apresentam, às vezes, é secreção, um olho vermelho,
incômodo, né? Um raspar às vezes ou a pata ou esfregar na caminha. Sim. Algumas raças muito características igual a Gaia, né? Que são os nossos bracocefálicos, então os nossos achatadinhos. Sim. Os idosos acabam tendo às vezes bastante problemas. Pacientes que tomam banho toda semana, shampoo, Olha. secador, né? Até Tudo isso pode interferir. muito, né? Porque a córnea é extremamente sensível. A água acaba caindo muito ali, o shampoo, e os secadores são muito potentes. É verdade. Né? E aí essas potências, se não tomar muito cuidado com direção de vento direto na córnea, principalmente agora essas máquinas de secagem, né? Que vem vento de tudo quanto é lado, Sim. para a córnea isso é um grande perigo. E causa o ressecamento dos olhos. Ressecamento, às vezes lesões, né? Sim. Até queimaduras, inclusive. E sempre, eu falo da franjinha, lacinho pode colocar, mas geralmente na orelha. Essas são as minhas indicações. Às vezes tem proprietário que fala, Thalita, eu gosto tanto dos penteados, super entendo. Sou mãe de menina também, né? Então, mas na orelhinha, nunca muito aqui, porque geralmente vai incomodar, às vezes o laço pode descer, o pelo pode cair, e aí o proprietário não consegue enxergar o olho, sabe? As alterações que está acontecendo no olho às vezes, na maioria das vezes o paciente chega aqui já tardiamente. O que pode estar aparecendo ali que chama atenção e, opa, tá na hora de correr pro veterinário? Secreção sempre, né? Remela é uma coisa. Acordou de manhã, aquela remelinha de canto de olho igual ao nosso, extremamente normal. Tá. Mais que isso, se formou secreção, né, purulenta, ou mesmo às vezes amarronzada, grudou demais, grudou no pelo, se formou durante o dia, à noite está secretivo, já não é normal. Lacrimejamento, né, aqui molhado, né, principalmente os pacientes brancos, são onde os clientes mais notam. É porque né? muda a coloração porque do daí pelo. muda a coloração do pelo. Então, olho vermelho, né? Então, vira e mexe, às vezes tentar levantar a pálpebra um pouquinho do paciente, olha para ele, levanta um pouquinho, tá vermelho. Irritação, às vezes até o próprio esfregar. Tem cliente que fala assim, Thalita, mas ele sempre teve essa mania. Não é muito mania, é que alguma coisa está incomodando esse olho. Já tava, né? E aí ele tá ali tentando esfregar de alguma maneira. Podem ser sinais de quê? Pois é, podem ser sinais de inflamação, uveites. Os olhos em si, quando a gente fala de uveíte, é uma inflamação ocular. E no normal, em cães, gatos, enfim, nas espécies que a gente está falando mais corriqueiras, mas em equinos também acontece muito, geralmente o olho é uma resposta do organismo. Então, muitas vezes, se a gente não está bem internamente, em animais eles respondem em parte ocular. Eu falo que é como se fosse um linfonodo, igual quando o médico vai e palpa um pouco nossos linfonodos para ver se estão aumentados, enfim, o olho, às vezes, muitas vezes é uma resposta de alguma coisa interna. Então, tem cliente que vem e fala, Thalita, mas eu vim no oftalmo, você está me pedindo exame hormonal, pedindo um monte... que o olho às vezes reflete alterações internas também. Lágrima ácida. Perfeito. Você falou de mudar a coloração, também tem uma coisa tem a ver com a outra. Sim, e a gente fala um pouco erroneamente de lágrima ácida, isso é comum, porque é o que eu mais escuto às vezes no consultório. Por que erroneamente? Porque a lágrima não é ácida. O nosso pH é normal, tanto humano quanto dos animais, o pH nosso é normal. O que acontece? Quando ela entra em contato com a pele, né, a lágrima tem um pouco da lactoferrina em si, então esse ferro entra em contato um pouco com a pele e causa essa coloração mais amarronzada. Sim. Mas não que ela seja ácida ou que está queimando o pelo, enfim. Mas isso geralmente é uma deformidade da pálpebra. Então, quando a gente chora, sabe quando a gente chora, o nosso nariz já começa a escorrer na hora, Sim. né? É um ducto que a gente acaba tendo aqui e os animais também têm. Então, esse canalzinho, muitas vezes ele está obstruído. Ou mecanicamente, porque shih tzus, pugs, bulldogs são muito achatadinhos e essa dobra acaba fazendo aqui. E aí, de vez de drenar a lágrima aqui na narina, ela escorre para fora. Então, muitas dessas vezes, uma lavagem do canal lacrimal funciona bem para esses pacientes, ou uma microcirurgia para a gente corrigir essa pálpebra e essa lágrima drenar novamente para o canal e não escorrer por aqui. E se escorrer pode ser perigoso? Na verdade, assim, qual que é o grande problema? Dermatites, cheiro, né? O que mais o cliente chega aqui para mim é um cheiro. Por quê? Porque daí acaba assim causando bactéria, fungo. E tem mais uma questão também, especialmente, não é só em cachorro, mas em cachorro acontece, a gente vê, que é o tal do cherry eye, que seria como se fosse uma glândulazinha, né, mais avermelhadinha, rosadinha, bem no cantinho dos olhos. Isso também é comum, é preocupante, não é? É muito comum.
É preocupante porque qual é a função dessa glândula, né? Ela é função de produção de lágrima, então assim, ela é fundamental no olho. E quando ela sai, é como se fosse uma hérnia mesmo. Então é uma bolsinha, né, que ela solta e aí ela sai para fora. E isso é comum nos filhotes e em determinadas raças, mas pode acontecer às vezes, tem um irmãozinho, brincadeira, puxa às vezes muito perto da orelha, essa glândula ela pode se saltar. E quando ela salta, ela fica encarcerada, que a gente chama. Então ela fica como se fosse uma hérniazinha mesmo, ela não volta para o lugar. E quando ela fica para fora, ela pausa a produção lacrimal. E quando ela pausa a produção lacrimal, a consequência, a sequela disso é gravíssimo, né? Um olho sem lubrificação, o olho começa a inflamar, o paciente começa a incomodar. Então, assim, N alterações que podem dessa glândula. A resolução volta ela para o lugar, sutura, uma cirurgia extremamente simples. Ela fica ali dentro com um fio absorvível, super tranquilo, o paciente extremamente... Uma semana tá de alta e a glândula volta, produção normal, enfim. E para fechar, um registro da médica, do tutor satisfeito e, claro, da paciente saudável também, né? Uma foto aqui para nossa galeria Pet. X... Muito obrigado pela participação de vocês, pessoal. E ainda falando dessa relação entre animais e questões que envolvem os olhos, vamos dar foco agora a um direito garantido por lei a pessoas com deficiência visual. É um assunto relacionado aos cães-guias. Existe uma lei federal de 2005 que assegura a entrada e a permanência do cão-guia junto à pessoa com deficiência visual em ambientes de uso coletivo. Isso vale tanto para estabelecimentos quanto para veículos públicos e privados, ou seja, todos os meios de transporte, como ônibus, aviões e veículos por aplicativo, por exemplo, bem como quaisquer estabelecimentos abertos ao público. A pessoa que tiver esse direito desrespeitado pode acionar a justiça, inclusive, porque esse tipo de caso pode configurar discriminação e os responsáveis podem ser penalizados. A lei fala da possibilidade de interdição e de multa, mas atenção, hein? Porque nem todo cão é considerado um cão-guia. Existem algumas carteirinhas que conferem que aquele animal é de fato habilitado ao serviço e não é um simples pet. É um documento que identifica o cão-guia e que comprova que ele foi treinado. Atualmente, existem 2 instituições habilitadas para treinar cães-guias no Brasil. O Instituto Federal Catarinense, em Camboriú, Santa Catarina, e o Instituto Federal Goiano, em Urutaí, Goiás. E segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nenhuma pessoa com deficiência precisa apresentar documentos para entrar em estabelecimentos com ou sem o cão-guia. Você já ouviu aquela frase que diz que os olhos são a janela da alma? Então, olha, a alma deste gatinho aqui deve ser linda e cheia de cores, hein? Um olho verde e o outro azul, maravilhoso. Agora, no caso deste cachorrinho aqui, a tal janela da alma tá meio aberta, meio fechada, né? Olha o jeitão dele dormindo, minha gente. Um olho aberto, ainda a língua de fora. Mas uma coisa é certa, para os nossos pets estarem sempre com os olhinhos saudáveis, a gente tem que cuidar, né? Como este tutor aqui cuida da gatinha dele. E ela, toda boazinha, nem estranha quando ele limpa ali, pinga o colírio. A saúde ocular dos pets é muito importante. Excesso de secreção, olhos vermelhos, ficar piscando constantemente, tudo isso podem ser sinais de doenças oculares. Estas aqui são a Farinha e a Farofa, 2 gatinhas que recebem a atenção dos tutores com a saúde dos olhos, porque elas têm deficiência visual. Quem me contou melhor foi o papai delas, o Vinícius. Olha só. A história dessa família aqui começou justamente tendo a saúde dos olhos como protagonista. O Vinícius já adotou junto com a namorada, né,
a Farinha, que está no colo dele, e a Farofa, que está aqui comigo, sabendo que elas eram pets com deficiência, né? Deficiência visual, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Eu e minha namorada, a gente queria adotar 2 gatinhos, né? E minha namorada começou a procurar, né, no Instagram, por ONGs, e ela conheceu a Farinha e a Farofa através do Instagram da ONG e viu que elas eram deficientes visuais. Na época, eles falaram que a Farofa era completamente cega e a Farinha, ela via alguns vultos. E a gente foi pro shopping para fazer a adoção delas e quando nós conhecemos elas, não deu para separar essas 2 gatinhas. Apaixonou pelas duas e levou as duas para casa. Mas vocês Levamos têm as noção, ou a ONG tinha noção do histórico, do que aconteceu com elas? A ONG tinha noção, porque a ONG resgatou elas, eu acho que alguns dias depois do nascimento. As 2 elas foram jogadas no lixo, né? E uma pessoa da ONG, eu acho que morava em frente, onde elas foram abandonadas, e ouviu elas e conseguiu resgatá-las, e levou para um veterinário. Só que quando elas foram resgatadas, elas já estavam numa condição assim de saúde muito ruim. A saúde dos olhos, então, péssima. Elas estavam com os 2 olhos esbugalhados e o diagnóstico fosse que talvez tivesse que fazer cirurgia para remover os 2 olhos das 2, né? Com o tratamento, com a recuperação, a Farofa ela conseguiu manter os 2 globos oculares e a Farinha conseguiu manter só o direito, o esquerdo ela teve que remover. E no fim das contas é a Farinha que não enxerga nada e a Farofa tem a visão bem reduzida. Exatamente. Mas isso no dia a dia, já que elas estão juntas, né? Vocês não tiraram uma da outra nesse ato da adoção, elas vivem com vocês. Isso no dia a dia impede alguma coisa ou elas ainda se divertem normalmente, brincam, enfim? Como é que é o dia a dia? Não impede nada. Assim, pra falar a verdade, nem parece que elas são cegas. A Farinha a gente sabe porque ela sai correndo, bate a cabeça na parede, se bate perde no um pouquinho. sofá. Exato. Mas assim, com o ouvido, ela sabe onde ficam as coisas em casa, sabe onde fica o sofá, sabe onde fica o pratinho de comida, Legal. o banheiro. Então, pelo ouvido e pelo nariz, elas se acham e ela brinca com a Farofa enxerga tudo. A gente tem uns ratinhos que a gente dá pra elas e elas ficam loucas. Os assim. brinquedinhos lá. Agora, uma coisa que não dá pra gente deixar de levar em consideração é o fato de que existe uma necessidade de atenção maior por causa das questões de visão das 2. E você e tua namorada, pelo visto, se preocupam, né? Sim, na verdade a gente não tinha o histórico delas, né? Porque a gente adotou elas há mais ou menos um mês atrás. Então passaram algumas informações pra gente, mas a gente quis procurar um especialista para saber até se tinha alguma possibilidade de melhoria nas condições dela, entender melhor o diagnóstico. Quando a gente trouxe as 2, elas ainda apresentavam alguns sinais de infecção, né? Não tão sério quanto o estado que elas estavam quando elas foram resgatadas. Então a Farinha, ela fez tratamento com colírio, né? E a Farofa também, nos 2 olhos. Só que a Farofa, ela tinha um problema um pouquinho maior. No olho direito, ela nasceu com a pálpebra virada para dentro e um excesso de pele. E essa pele, conforme ela mexia o olho, causava alguns machucados, úlcera no globo ocular. Então, mais recentemente, ela fez uma cirurgia no olho direito para remover esse excesso de pele e parar de causar esses problemas para ela conseguir recuperar também uma saúde nesse olho. Mas hoje, apesar das limitações, elas têm uma vida boa com uma família que ama e respeita, não é isso? Tem. Elas estão em casa e elas adoram ficar em casa, elas não gostam de sair. Foi meio difícil trazer elas para cá hoje, mas a gente sabe que é importante também para informar as outras pessoas também, né, sobre os cuidados. E a gente agradece essa importância que vocês estão dando, especialmente a presença dessas 2 coisas. Gente, lindo. Olha o sossego dessas gatas. Lindas, estou apaixonado. Linhas gerais de gatos, também saúde dos olhos exige atenção. Muita atenção. E gatos, principalmente, as doenças sistêmicas no gato atingem muito a parte ocular. Não vou dizer que extremamente maior do que do cão, mas com algumas peculiaridades diferentes. E
né, no caso da farinha e da farofa, que possivelmente elas tenham essa doença, né, viral mesmo, então FIV-FeLV, herpes vírus, clamídia, tudo isso que faz é muito comum as doenças virais em felinos e as sequelas, olha que dó, né? Sim. É uma sequela extremamente grave em alguns pacientes. Então, tem que ficar de olho, né? Eu falo sempre em especialistas, não só da parte de oftalmologia, mas um especialista em felinos. Sim. O que pode ser mais comum em gato? Em gato são as clamídias, né? Os herpes vírus, então secreções mesmo, borras de café, olho com o gatinho com o olho mais fechado, lacrimejamento, um olho até azulado. Tem cliente que fala, né? Às vezes as íris, né, de gato são mais amareladas, né, mais esverdeadas e elas começam a ficar azuladas mesmo. Então fica tudo azul, azul, azul e aí isso já é uma inflamação. Já não é um bom na sinal. maioria das vezes secundárias a algumas doenças sistêmicas. Então, gatos é mais difícil de ter traumas, que nem os cães acabam tendo, muitas brigas, enfim. Por mais que gato brigue bastante, eles são muito espertos, então eles não deixam, sabe, eles se protegem muito Sim. com a parte ocular. Então, eu não tenho tantos acidentes oculares de felinos, mas as doenças sistêmicas e essas alterações de doenças virais no felinos é muito comum. E assim como nos cães, a gente tem raças de gatos também braquicefálicas, né? O Pérsia, por exemplo, Os exóticos. também exige mais atenção. Muita atenção. Lembra da lágrima ácida que a gente estava falando? Em persas e exóticos é extremamente comum, porque são achatadinhos, né? Tem uma dobrinha ali, ficam aquele escorrer todo aqui e o gato se incomoda muito mais, porque ele é extremamente limpo, ele detesta essa secreção aqui e ele fica ali, e aí isso pode sim gerar outros problemas. Sim. A boca é muito contaminada de todos os pacientes, então esse ato de fazer isso aqui, principalmente que gato adora se lamber, né, e se limpar nessa região, esse quinto dedo que eles acabam tendo aqui é muito perigoso. Sim. Né? A gente estava falando dos cães, né? O cuidado com banho e tosa, né? De não deixar o pelinho no rosto, o secador ali. Gato não é muito comum, né? Levar para o banho e tosa, mas o que acontece bastante é de alguns tutores que são bem responsáveis telarem as casas, deixarem eles lá dentro o tempo todo e dentro de casa às vezes pode acontecer alguma coisa também. Por exemplo, dia muito quente, liga o ar-condicionado, fica bem frio, resseca o ambiente, tanto para cão quanto para gato. Exatamente. Pode ser uma questão? Pode. Sempre o ambiente, a mudança de clima já pode mudar bastante, principalmente para os pacientes que têm o olho mais protuídos. Então, e isso inclui os gatos também, claro. Né? Então, o ambiente, eu ainda gosto um pouco do ar-condicionado, prefiro, porque não tem um vento direto. Porque o que os cães e os gatos adoram? O vento, direto no rosto, na cara. Né? Então, quando o cliente liga o ventilador, já estão lá sentadinho ali. Isso é um dos meus maiores riscos. Vocês não têm ideia de, né, o que uma microfolha, uma areinha, o estrago que causa na córnea desses pacientes. A gente está falando bastante de cachorro e gato, mas na verdade todo bicho que tem olho vai precisar de alguma atenção nesse sentido em algum momento, né? Então a gente está falando aí também de animais exóticos, a gente está falando de aves, de répteis, é ou não é? É sim, e tem crescido muito, né? A gente fala que eles exigem menos, às vezes, uma rotina menor, então coelhos, né, os roedores, chinchila, aves, então tem gente apaixonada por isso e os olhos também, sim, a gente atende bastante papagaio com cataratas, porque eles vivem muito, né, então pacientes igual os roedores que acabam tomando banho naquelas, né, nos talcos ou em algumas estruturas que podem sim irritar, répteis, cobras às vezes que trocam mesmo, né, toda a escama e às vezes também muito próximo da córnea podem ter alterações. Então, numa forma geral, que sempre ficar de olho. Eu falo que é um olhar clínico em casa. Então, olha sempre para eles, sabe, vê se tem alguma secreção, algum olhinho mais fechado, lacrimejamento, qualquer desses sinais não é normal, né? A gente tem que pensar muito igual a gente mesmo. Qualquer irritaçãozinha no olho em si, para nós,
é extremamente ruim. O grande lance que eu sempre falo para os clientes é que o limiar de dor dos animais é 10 vezes maior que o nosso. Então, por isso que às vezes eles estão com dor e a gente nem percebe. Não percebe. Então, os simples sinais clínicos é importante trazer. Não deixar o paciente demonstrar extrema dor para nós, porque se ele está demonstrando extrema dor, então aqui para ele já ultrapassou esse limiar de dor. Para não perder tempo, né? Exatamente. E você aí, você tá de olho nos olhinhos dos seus bichinhos dentro de casa? Tá reparando? Agora uma curiosidade, especialmente quem tem cachorro e gato, é aquilo, como é que será que eles estão enxergando o mundo? Eles enxergam cores, enxergam preto e branco? Como é que no fim das contas é a visão dos nossos animais? Vamos pesquisar. Ao contrário do que diz a crença popular, cães e gatos não veem o mundo só em preto e branco. Eles podem ver cores, mas de uma forma mais limitada. Enquanto os humanos têm 3 tipos de células receptoras de cores, os cães têm só 2. Isso faz com que os cachorros não percebam a luz verde e as tonalidades desta cor. Gatos, por sua vez, reagem só às cores violeta, azul, verde, amarelo e suas combinações. Eles não conseguem detectar a cor vermelha. E tem um outro ponto interessante, a visão noturna. Cães e gatos enxergam muito melhor à noite do que nós, seres humanos. Isso porque eles têm mais bastonetes, que são células sensíveis à luz. Também tem a interferência de uma estrutura chamada tapetum lucidum, que reflete a luz e aumenta a capacidade de enxergar em condições de baixa luminosidade. E mais curiosidades, a visão de longe dos cães e dos gatos é bastante ruim. É como se eles fossem muito míopes, sabe? E de perto, eles enxergam bem, só que ainda assim, sem perceber os detalhes mais finos. Além disso, os pets são particularmente bons em detectar movimentos. Essa aí é uma herança evolutiva que sempre ajudou na caça e na defesa contra predadores. Todo mundo reunido, eu, Vinícius, Denise, doutora Thalita e, claro, Farofa e Farinha também, para fazer uma foto para nossa galeria pet. Atenção aqui, pessoal. X. Valeu pela participação, pessoal. E vamos agora, então, aos registros dos seus pets aqui na nossa galeria. Repara só no olhar entre o Theo e a mamãe dele, a Carol. Você tem alguma dúvida de que existe muita cumplicidade entre esses dois? Eu não tenho, não. E olha aqui, ó, a doçura no olhar da Mel. A tutora dela, a Giovana, disse que sempre que a Mel vai pro colo dela, é um grude que só. Muito carinhosa. E aqui, ó, esta pose de modelo do Raposo, galera. Ele é um cãozinho pra lá de charmoso, que arrasou nestas fotos aqui ao pôr do sol. Olhos castanhos lindíssimos. E o olharzinho aqui, ó, da Abigail. Ela tá passando um recado muito claro, né? Me deixa dormir, senão eu vou ficar de mau humor. É bom a mamãe dela, a Ana, ficar esperta, hein, Ana? E pra fechar por hoje, os gatinhos da Kátia, o Simba e a Pepeta. E os olhares deles, os olhinhos fechados deles já dizem muito, né? Tá na hora do descanso. Shhh. Vamos respeitar, deixar eles quietinhos aqui, tá bom, pessoal? Até o próximo Galeria Pet. Tchau!